Olá, alunos! Aqui é a professora Alessandra e nessa videoaula vamos aprender os conceitos de programação orientada a objetos. Orientação a objetos é uma técnica de desenvolvimento de software que consiste em representar os elementos do mundo real que pertencem ao escopo da aplicação dentro do software. Para representar os elementos do mundo real, utilizamos a abstração, que é transcrever conceitos reais a um prisma teórico. A abstração nada mais é que a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Nós temos como elementos básicos da programação orientada a objetos classes, objetos, atributos, métodos e construtores. Vamos aprender cada um. As classes. As classes, elas possuem duas representações básicas. As classes de modelagem, que pode ser entendida como um molde, uma forma, um modelo que define as características e as funcionalidades dos futuros objetos que serão criados a partir dela. E nós temos a classe main, que contém a inicialização da aplicação. A classe é uma abstração de entidade existente no domínio do sistema de software. Tá? Uma classe geralmente representa um substantivo, por exemplo, uma pessoa, um lugar, algo que seja abstrato. E os objetos, né? Um objeto representa um elemento que pode ser identificado de maneira única. Ou seja, um objeto é uma instância de uma classe existente no sistema de software. Um objeto representa uma entidade do mundo real, dentro da aplicação de forma individual, possuindo todas as informações e funcionalidades abstraídas na concepção da classe. Então, um objeto é criado, seria instanciado, a partir de uma classe e, portanto, possui todos os elementos definidos na classe. Analogias de classe e objeto. É possível criar quantos objetos forem necessários a partir de uma classe, e todos terão as mesmas características e funcionalidades. Atributos ou variáveis de instância. São as informações, os dados que serão armazenados nos objetos, também conhecidos como variáveis ou campos. Atributos definem o estado de um objeto, fazendo com que esses seus valores possam sofrer alterações. Então, a gente pode alterar o conteúdo de um atributo. Métodos. Métodos, gente, são as ações, procedimentos, regras, as funcionalidades que serão executadas pelos objetos. A execução dessas ações se dá através de mensagens, tendo como função o envio de uma solicitação ao objeto para que seja efetuada a sua rotina desejada. Ou seja, métodos geralmente correspondem a uma ação do objeto. Por exemplo, correr, pegar, listar, exibir, tá? Então, a gente sempre utiliza-se de nomes de métodos declarados como verbo, tá? Para facilitar o entendimento do programa. Quando a gente trabalha com método, a gente tem que aplicar as técnicas de orientação a objetos na classe implementada, que a gente chama de encapsulamento. Encapsulamento é a capacidade de restringir o acesso a elementos de uma classe, utilizando qualificadores. Encapsulamento nada mais é o que? A proteção aos atributos ou métodos de uma classe. Aqui eu apresento para vocês os qualificadores de acesso, tá? Então, a gente tem os qualificadores public, protected, default e private, tá? Então, o que a gente faz? Depende do tipo de definição de qualificação por método, a gente está permitindo ter acesso ou não à nossa classe. No código fica public, private, protected e default, tá? Bom, nós temos aqui, então, o método get. O método get a gente usa toda vez que a gente precisa verificar algum campo ou atributo de uma classe, tá? Então, eu sempre falo para vocês, eu preciso pegar uma informação, eu preciso buscar uma informação no meu sistema. Então, eu uso o get, ok? Então, ele é bem simples de trabalhar, tá? Em orientação a objeto, usamos esses métodos que são chamados de acessórios, tá? Seja gets e sets, pois eles provêm acesso aos atributos da classe e geralmente se iniciam como com get ou set, por isso esse nome. Então aqui, ó, get nome, tá?
get irá verificar um valor e sempre será um retorno, como string, int, float, tá? Mas não terá nenhum argumento. Com este método get, o programa irá verificar um valor e sempre terá que retornar esse valor como string, int, float, etc. Mas não terá nenhum argumento. Então, vocês podem verificar na aplicação que ele não tem nenhum argumento dentro do meu método get, tá? Método set. Nomeamos o método assessor como set toda vez que este método for modificar algum campo ou atributo de uma classe. O que seja, por exemplo, eu quero modificar o endereço de uma pessoa. Eu quero alterar o atributo peso de uma pessoa, tá? Então, para alterar, eu utilizo o método set, tá? Como o valor de um atributo da classe será modificado, não é necessário que esse método retorne algum valor. Então, ele não vai ter o comando return como tem no método get, tá? O método get, a gente vai lá e busca o valor no sistema. O método set não, a gente coloca um valor no sistema, é diferente, tá? Por isso, o método setter são voids. Por isso que a gente define os métodos set como void, tá? Porém, obrigatoriamente, eles têm que receber um argumento, que será o novo valor do campo. Então, se eu vou colocar um valor, eu tenho que ter um argumento aqui. Então, o meu argumento vai ser, nesse caso, string nome, int peso, tá? Tudo bem? Perceberam a diferença? O get vai pegar o valor do campo, ele não tem argumento e ele precisa do return para retornar esse valor. O set, a gente vai alterar o valor de um campo, tá? Ele não tem o comando return, porém, ele precisa do argumento para receber o valor, tá? Qual o argumento? Qual é o campo que vai receber o novo valor? Então, a gente tem que informar no sistema. A gente nomeia um método assessor como isso toda vez que ele for verificar um campo ou atributo de uma classe que tenha retorno do tipo boolean. Tá? Então, toda vez que eu for usar boolean, um campo que é booleano, que é true ou false, eu tenho que colocar is. Tá? Então, eu defino ele como public boolean, is ligada, e dou um retorno de ligada. Tá? Então, ele vai retornar true ou false. E a mesma coisa para o método set. Então, eu estou definindo o tipo boolean aqui para ele. Tá? Então, o is, gente, sempre vai aparecer na onde? Vai aparecer no local, que seria do get, tá? E o set, a gente vai passar por argumento o tipo do tipo booleano, tá? O atributo do tipo booleano. E eu estou apresentando aqui uma estrutura básica de um projeto em orientação a objeto. Então, a gente tem que ter um workspace, gente. Workspace nada mais é que uma pasta onde a gente vai deixar salvo os arquivos dos nossos projetos. Que seria a nossa pastinha que a gente tem dentro do NetBeans, que a gente tem dentro do Visual Studio, é o local onde a gente vai armazenar os projetos, tá? O projeto seria a estrutura que vai receber toda a codificação, tá? Quando a gente vai definir um projeto como orientação a objeto, a gente tem que ter uma classe de modelagem, que é a definição do tipo. Dentro dessa classe de modelagem, a gente tem que definir o atributo, os construtores, os getters e setters e os métodos específicos das classes. E depois a gente tem a classe principal, que é o método main, que vai executar todo o nosso projeto, tá? Então, eu coloquei aqui um diagrama de classe, como exemplo para vocês, de uma classe usuário. Aqui eu estou apresentando para vocês o UML, que nada mais é, né, gente, que uma linguagem para especificar documentação, visualização e desenvolvimento de sistemas orientados a objeto. Aqui tem um diagrama de classe, tá? Que é um dos diagramas mais comuns encontrados em modelagem de sistemas orientados a objeto. O diagrama de classe, ele possui 3 informações básicas, tá? Ele possui 3 partes. O nome da classe, os atributos da minha classe e os métodos. Aqui na frente, onde tem esse hífen e o mais, esses são os meus modificadores de acesso. Então,
como a gente viu nos slides anterior, tá? Então, quando ele recebe o hífen, que é o sinalzinho de menos aqui, né? Ele está definindo um modificador de acesso private. O que quer dizer isso? Que esse atributo string do tipo, desse atributo nome, do tipo string, vai ficar visível dentro da classe em que ele foi implementado. Acontece a mesma coisa por e-mail, login e senha. Aqui eu tenho o mais. O mais é um modificador de acesso para um método. O mais representa o public. Então, o public quer dizer o quê? Que esse meu método provar existência, ele vai estar disponível em toda a minha aplicação, para todas as classes que eu tiver dentro da minha aplicação. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato com a professora no chat. As dúvidas serão respondidas nos horários das nossas aulas. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Se cuidem. Soy el fuego que